isso? Tomar uma mijadinha da Ana, clássico. Ó, magnetismo terrestre. Alguém lembra do que se trata isso? A Terra é um ímã. Pronto, magnetismo terrestre. A Terra é um grande ímã. Só isso. Certo? O cara que entende um pouco mais, ele fala, tem linhas de campo magnético ao redor da Terra causado por alguma coisa. Mas é isso que tem que entender. A Terra é um grande ímã. É por isso que um ímã, quando pendurado pelo seu centro geométrico, vai se alinhar com esse campo magnético da Terra, vai se alinhar com o ímã que é a Terra. Por isso que a parte do ímã que aponta para o polo norte da Terra, a gente chama polo norte. É isso? Então cuidado, ó. Falar em magnetismo terrestre é conseguir de repente explicar para o leigo que a Terra é como um grande ímã no polo norte geográfico da Terra, geográfico. Quando eu coloco um ímã ali na superfície da Terra, o polo norte do ímã aponta quase para o polo norte geográfico da Terra. Por isso que eu chamo aquela parte do ímã de polo norte, pois aponta para o polo norte. A região do ímã que apontar para próximo do polo sul geográfico da Terra, eu chamo de polo sul. Só que nós sabemos que aquela lei de os opostos também serve para o magnetismo, não só para a eletricidade. Já que os opostos se atraem, é porque a Terra é um ímã, e esse ímã que ela é, vou desenhar o grande ímã que é a Terra, ó. O polo sul dele está lá. Polo sul, ímã. Polo sul, magnético. E lá no polo sul geográfico tem um polo norte magnético. Não tem nada demais, é só tu lembrar que aquilo que a gente chama de polo na Terra, polo norte e polo sul, é o geográfico. Se eu quiser falar de ímã, já que a Terra é um ímã, muda. Onde é o polo norte geográfico é um polo sul. E onde é o polo sul geográfico é um polo magnético. Os opostos? A inclinação do eixo de rotação e a inclinação do eixo magnético é a mesma? Saber disso é o suficiente, saber que existe uma certa inclinação em relação a esses eixos. Depois eu posso trazer até mais dados sobre isso. Agora olha só, tu conhece já o magnetismo terrestre. Tu já sabe que a Terra é um grande ímã e tu já sabe então por que as bússolas funcionam. Tudo bem para vocês? A Lua, será que a Lua tem magnetismo? Tem. Será que uma bússola funcionaria na Lua? Pois é, só mais pra frente dessa aula tu vai entender por que a Lua não tem magnetismo. Por que uma bússola não seria útil na Lua. Porque o magnetismo vem do interior da Terra. Tem alguma coisa acontecendo na Terra que gera esse ímã em volta dela. E a partir da aula de hoje nós descobriremos o que força é essa. Agora olha só. Falei pra vocês da inseparabilidade dos polos magnéticos. Ou seja, tu pega um ímã, um pedaço de magnetita, corta o meio. Continua com o polo norte. Onde era norte, continua sendo norte. E aonde tu cortou, brota. E mesmo que tu pegue um átomo, o átomo vai ter um cantinho dele que é o polo norte e o outro cantinho. Então não dá para separar polos magnéticos. Esse fenômeno a gente chama então justamente de inseparabilidade dos polos magnéticos. Isso vai nos ajudar para entender outras coisas depois. E alguém lembra o que é o ponto Curie? Aumentamento da temperatura dele se aproxima. Parabéns! Chega uma hora que a temperatura está tão alta que o material perde suas propriedades magnéticas. Isso tem a ver com a agitação molecular, vamos entrar em mais detalhes daqui a pouco. Quem é que descobriu isso? A Curie. E foi a Maria, a filha já, porque tem a mãe Curie e aquela família, tu sabe, são os ninjas da radioatividade, os pais das usinas nucleares de hoje. Então é uma família que deu contribuições ímpares para o desenvolvimento tecnológico da humanidade. Desculpa. Era para ser penetram. Ou emergem do polo norte e penetram no polo sul. Muito obrigado, querida. Ô galerinha, isso aqui foi da aula passada então, confere? Uma revisãozinha rápida, né? Ah, não custa lembrar, ó. A magnetita vai ter o seu ponto Curie. Vai ter uma temperatura que a magnetita perde a propriedade magnética que apresenta. O ferro, que é um metal que é fortemente atraído pelos ímãs, ele tem uma outra temperatura, não é na mesma temperatura que a magnetita se desmagnetiza e que o ferro se desmagnetiza. Ou seja, cada material tem o seu ponto Curie, certo? Só para, de repente, se questionar alguma coisa disso, é importante saber. Cada material apresenta a sua temperatura
onde deixa de apresentar o comportamento magnético. Tu vê, embora nós estejamos falando de campo magnético, nós ainda não representamos eles graficamente, né? Tá na hora de a gente representar as linhas de campo magnético, porque linhas de campo elétrico nós já começamos a nos familiarizar. Interessante, parabéns, garoto. Ó, se eu tenho um pedaço de ferro, se ele passou lá dos 500 e poucos graus, tu pode pegar um ímã, chegar próximo dele e ele não vai ser atraído, certo? Esfriou, ele volta a ser atraído, não com mais força do que a primeira vez antes dele ter sido aquecido, mas ele volta até a propriedade anterior, certo? É isso mesmo. Então esquentou, desmagnetiza, esfriou, volta até a propriedade magnética. Tá beleza? Boa pergunta. Ô galerinha, olha só, os pedaços de ímã mais comuns de aparecer são pedaços retinhos. Então vai ter uma região que a gente chama de polo norte, uma região que a gente chama de polo sul, e tu viu como é fácil definir qual é qual. Basta pendurar o pedacinho de ímã por um barbante, tu sabe mais ou menos onde é que é o norte, né? Então apontou para lá, tu já sabe qual é o norte, bem fácil. Como é que eu vou desenhar essa coisa invisível que é o campo magnético? Porque agora é uma carga magnética, né, que está gerando aquela situação, o ímã. A galera começou a botar tipo folha de papel sulfite aqui em cima, uma folhinha, um paninho que seja aqui em cima, e pegar ferro em pó e jogar em cima desse pano. Cara, por incrível que pareça, o ferro em pó se alinha em linhas muito finas. E aí eles, olhando aquela situação, começaram a imaginar como é que seriam essas linhas de campo magnético. E eles definiram que essas linhas emergem do polo norte e elas circundam o ímã, ó. Emergem do polo norte e penetram no polo sul. Emergem do polo norte e penetram no sul. E assim por diante. Eu só fiz 4 delas para não poluir o nosso desenho, mas elas são muitas, muitas e muitas. A tua apostila, não sei se ela trouxe, mas nos anos anteriores ela traz uma foto dessas linhas de campo. Deixa eu ver se esse ano ela trouxe. Ah, não trouxe, ó. Mas teve um ano que ela trazia uma fotinho de um monte de ferro em pó próximo de um ímã. Talvez na próxima apareça. Tu que é o rei do Google, né? Tu digita lá, campo magnético. Pô, é tão lindo aquilo, cara. E outra, se tu fizer, né? Se eu te mostro aqui, entra por aqui, sai por aqui. Mas se tu faz na tua casa, é mágico. Então uma das tuas tarefas é tentar olhar na internet imagens de linhas de campo magnético. Porque tu também tem videozinho na internet de linhas de campo elétrico. Aproveita e vê os dois, se for o caso. Aliás, quero ver se alguém está ligado então. Qual é uma diferença marcante entre as linhas de campo elétrico e a de campo magnético? A natureza. Alguém dá mais? O amigo falou a natureza. Isso é óbvio, o magnético contra elétrico. Mas eu queria uma outra coisa que está na propriedade das linhas de campo. Tem a ver com isso que o amigo fez. É, ó. Nunca se cruzam, é novidade? Não, as linhas de campo elétrico apresentavam isso. Emerge no polo norte e penetra no polo sul. Não tinha algo parecido também? Emerge do positivo, penetra no... Só que lá eu podia dizer assim, ó, nasce da carga positiva e morre na carga negativa. Agora eu não usei nasce e morre. Eu falei emerge do polo norte e penetra, porque dentro do ímã as linhas de campo se conectam. Por isso que a diferença mais importante é elas serem contínuas, elas não têm começo e fim, elas se ligam uma dentro da outra. Isso é o mesmo que dizer que os polos magnéticos são inseparáveis. Tu vê que interessante, parecem duas coisas desconexas, mas são absolutamente a mesma. O fato de os polos de um ímã serem inseparáveis obriga que as linhas de campo sejam contínuas. Porque se eu pudesse separar o polo norte do polo sul, daquele polo norte tinha que estar brotando do nada linhas de campo magnético. Mas como não existe esse brotar do nada, sempre vai ter que ter o polo norte e o sul, e vai ter as linhas de campo conectando esse polo norte com o polo sul. Quanto mais próximas as linhas, mais forte é o campo. Onde será que o campo é mais forte? Ponto A, ponto B ou ponto C? Olha ali no C como está juntinho as linhas, ó. Então no interior do ímã é que o campo magnético é mais intenso. Ponto A ou ponto B? É, né? O ponto B está um pouquinho mais juntinho nos polos do ímã, se não for o interior, né? Os polos do ímã é que apresentam um campo mais intenso. Aí tem até um desenhozinho bobo lá na página 109,
com um monte de ferro em pó e malha de ferro grudada nos polos. Por que grudou no polo e não grudou no corpo do ímã? Porque no polo o campo é mais intenso, só por isso. Então a força maior do ímã está ali perto do norte e perto do sul. Quem é que nunca viu no desenho animado esse ímã, né? Pela madrugada, Papaléguas lá, né, usava, gruda em tudo, né, isso que é mais legal. No desenho animado tudo é ferro magnético, já vai entender o que eu quero dizer com isso. No desenho animado tem uma pessoa, tu pega o ímã e tu atrai a pessoa, né? Nós sabemos que na prática isso não funciona, né? Na verdade funciona, é que a gente não percebe. Tu vê, o ímã atrai muito mais coisa do que tu imagina. Só que tu acha que ele só atrai certos tipos de metais, né? Porque tu nunca fez uma experiência física com isso, aí tu tira a conclusão com aquilo que tu viu, mas está errado aquelas tuas conclusões. Hoje nós vamos saber o que é verdade sobre o ímã. O ímã não pode não afetar alguma coisa. Ou ele atrai ou ele repele. Não existe material que tu bota lá do ímã e não acontece nada. Ou atrai ou repele. Só que às vezes essa atração, essa repulsão é tão fraca que tu supõe que não está acontecendo nada. Tu só sente quando é fortemente atraído, né? Por isso que até hoje tu só distinguiu materiais ferromagnéticos na tua vida. E materiais ferromagnéticos ou substâncias ferromagnéticas são aquelas que são fortemente atraídas pelo ímã. Que nem o ferro, né? Por isso o nome, ó. Então tu não pode esquecer jamais que o ferro é ferro magnético. É verdade, a apostila traz o níquel e o cobalto, a gente decora mais um ou outro, mas ninguém sabe todas. Ninguém sabe todas. Eu quando decorei para fingir que eu sou bom, entendeu? Eu venho lá e falo, é ferro, níquel e cobalto. Mais algum, professor? Trago amanhã. Entendeu? Porque não é inteligência decorar nada, né? Inteligente é aprender a raciocinar, certo? Mas parabéns, o amigo tem que estar correto. Cobalto e níquel são exemplos de substâncias ferromagnéticas. O que é uma substância ferromagnética? Fortemente atraída por campo magnético. Pelo norte ou pelo sul, professor? Tanto faz. Ela é atraída. Fortemente atraída por campo magnético. Peraí, se ferromagnéticas são as substâncias fortemente atraídas por campos magnéticos, o que seria paramagnético? Pois é, poderia ser repelido, mas não, são fracamente atraídas. Fracamente atraídas. Oh, os exemplos que eu gosto é água. Água é um bom exemplo, se eu não me engano. Vidro e alumínio também são bons exemplos de substâncias. Não, desculpa, água eu errei. Água é para. Dia, água é dia. Esquece. Eu lembro da janela. Na janela tem dois elementos que são paramagnéticos. O alumínio e o vidro. Dois exemplos bons. Né? Então eu fiz essa mnemotécnica idiota quando eu fui decorar isso, para não me esquecer mais. Lembrar que nas janelas das salas de aula onde eu trabalho, sempre tem duas substâncias paramagnéticas. Engraçado, o senhor pega o ímã de geladeira, bota na janela de alumínio de casa e ele cai. Pois é, por isso que aqui está escrito fracamente atraído. Agora, se tu pegar um puta de um eletroímã, tu pode arrancar a janela da tua casa. Certo? Só que aí precisa de um puta eletroímã. Esse eletroímã seria tão forte que talvez fosse danificar outros equipamentos feitos de materiais ferromagnéticos na tua casa. Então não seria divertido. Mas dá. Em laboratório, tu pega mega ímãs e consegue atrair fortemente alumínio, fortemente o vidro. Fortemente porque eu usei o puta do ímã. Porque comparado com a substância ferromagnética é fraca essa atração. Por isso que nós não sabíamos que o alumínio ou o vidro eram atraídos. Agora adivinha o que é diamagnética? É repelido. Só que é forte ou fraca essa repulsão? Fraca, por isso que tu nunca percebeu nada sendo repelido fortemente pelo ímã, a não ser outro ímã, né? Então, ó, fracamente repelido. A grande imensa maioria das substâncias é diamagnética. Água, por exemplo, é diamagnética. A água é repelida pelo ímã. Só que tu não consegue perceber isso. Tu pegar um ímã e aproximar de um copo com água, tu não vai ver o copo fugindo de ti. Tu não vai ver a água se levantando para fugir do ímã. Porque é muito diminuta essa força. Exemplos de material diamagnético além da água, que é o melhor exemplo talvez. Ouro e prata. Olha que tristeza, né? Se fosse atrativo, né? A gente podia pegar um ímã e catar ouro e prata magneticamente. Mas é o contrário, foge da gente se a gente tentar fazer isso. Certo? Foi assim que eu decorei, que ouro e prata eram diamagnéticos. Porque bem aquilo que eu queria atrair, fugia de mim com o ímã. Certo?
e o ideal é que tu crie a tua mnemotécnica, assim tu nunca mais vai esquecer. Professor, tu me recomenda decorar os materiais? De jeito nenhum, eu recomendo que tu saiba o que é ferro, dia e paramagnetismo, e que tu tenha um exemplo, caso uma questão discursiva te peça, tu não ficar, né, a ver navios, tu poder dar um exemplozinho pro amigo. Seria o quê? Repete, por favor. Plástico seria o quê? Ah, legal. Olha, se eu não sei o que é, eu arrisco que é dia. Porque eu sei que a grande imensa maioria das substâncias é dia magnético, mas eu não estou seguro. Outra, eu posso dopar um plástico que eu quiser. Eu posso fazer um plástico dopado com alumínio. E aí esse plástico, talvez, pelo fato de ter átomos de alumínio ali dentro, tenha um efeito mais paramagnético do que diamagnético. Certo? Mas bonita a tua pergunta, parabéns. Eu arriscaria diamagnético. Tu vê, cara, quando a gente vai para a faculdade, a gente aprende um pouco mais profundamente a distribuição eletrônica de Linus Pauling, e através dela é possível saber se o material é para, dia ou ferromagnético. Outra, quando eu estou falando isso, eu estou falando de uma temperatura próxima da temperatura ambiente. Porque o material que é ferromagnético, quando ele atinge o ponto Curie, ele pode passar a ser para ou diamagnético. Olha que interessante, né? Então existem estudos mais profundos sobre isso, que obviamente fogem do nosso escopo aqui. O importante é saber esses detalhezinhos. E, né, são teóricos por enquanto. Seria fortemente repelida? Não, olha que interessante. Ou é fortemente atraída, ou vai ser fracamente atraída ou repelida. Pessoal, olha só. Fala, querido. Ótimo. Dependendo da temperatura, a temperatura vai, ou seja, antes de chegar ao ponto Curie e deixar de ser ferromagnético, tu já percebe que o magnetismo está diminuindo. Não é uma coisa magnética, de repente, ela vai caindo aos poucos, parabéns pela colocação. A natureza até tem comportamentos que são assim discrepantes, né? Mas a maioria deles vai mudando suavemente, né? Ou seja, tem o daltônico, tem a pessoa que enxerga normal, e tem aquela mulher que tem 4 cones no olho, né? Que enxerga um monte de cor que ninguém sabe falar. Ela foi fazer uma pesquisa com a mulher, ela falava, mas vocês não deram nome para as cores que eu enxergo. Como é que tu quer que eu te diga que cor que eu estou vendo? Né? Não sei se vocês sabem disso, tem pessoas que enxergam melhor que tu. Né? Normal. Né? Pessoas melhores e piores e tudo, certo? Então tem o daltônico, tem o normal que é tu, e tem a águia humana, o cara que enxerga muito mais que as pessoas normais. Do daltônico para a águia, deve ter de tudo. Deve ter entre um cara normal e daltônico que nem sabe que tem um probleminha de visão, porque ele confunde às vezes com um amigo qual é a cor, se é roxo, se não é, ele nem sabe que os cores dele não funcionam tão bem, mas ele vive normalmente. Isso é sempre importante saber, né? Tem a pessoa muito boa, tem o cara muito ruim, e tem todos os tipos de classes entre elas, sempre. E assim é a natureza, né? Assim é a natureza. Alguém ia fazer uma colocaçãozinha, fala. O ímã, ele não entra, tipo a magnetita, ela entra em algum desses aí. E aí? Se eu fosse classificar a magnetita como uma delas? Fortemente. Eu falaria fortemente. Ah, professor, mas tu falou que não tinha nenhuma fortemente repelido. Peraí, aí na hora de eu explicar a repulsão entre dois ímãs, em vez de tratar com uma substância, já que não existe uma substância que é só repelida, eu tenho que pensar em termos de norte e sul. Ou seja, quando está tendo uma repulsão forte entre dois ímãs, está ocorrendo essa repulsão porque eu estou aproximando norte de norte ou sul de sul. Mas se nós fôssemos classificar a magnetita como uma delas, teria que ser ferromagnética em função da atração ser forte, né? Certo? Boa colocação. Por exemplo, o ferro, ele é fortemente atraído. Ele não tem um polo sul que seria fortemente repelido? Olha que legal. Ô professor, como é que tu está me dizendo que o ferro é sempre atraído, tanto pelo norte como pelo sul? Ele não tem um polo norte e um polo sul? Como que ele é atraído então? Porra, cara, tu levantou a bola, perfeito, olha só. Polo norte e polo sul. Pequenos pedaços de ferro. Não precisa ser quadradinho, né? Pode ser assim também, não tem problema. Quando eu pego esse ferro, cara, e boto ele aqui, acontece alguma coisa nesses átomos de ferro que eles se alinham a ponto de ficar todos os mini ímãs do átomo assim, ó. O sul se vira para o norte. E aí é atraído. Se eu pego esse mesmo pedaço, cara, ó, vou até fazer uma marquinha nesse pedaço aqui, ó, para ninguém confundir. Se eu pego esse pedaço nessa posição, certo? Trago ele para cá, é natural que ele seja atraído, né? Porque o norte e o sul se mantiveram na mesma posição, concorda comigo? Né? O polo norte está virado para lá, né? Certo? Se eu tiro esse ímã daqui, então, esse ímã não, isso aqui era um pedaço de
ferro. Isso aqui é que é o ímã. Tudo bem? Quando eu pego esse pedaço de ferro que há pouco tempo estava próximo de um ímã, ele vira um pequeno pedaço de ímã. Então agora o ferro, mesmo estando distante do ímã, ele é um mini ímã. Polo norte, polo sul, fixos naquele local onde terminou a brincadeira. Tudo bem? Por isso que eu falei para vocês, quando eu brinquei lá de Coelho da Páscoa com meu filho, eu pedi para ele pegar a agulha, que não era uma bússola, e na caixa de som do carro e imantar ela. Ele transformou a agulha num pequeno ímã. Mas olha que legal, cara. Agora vamos entrar naquilo que tu falou. Se eu trouxer esse pedaço de ferro para cá, girar ele, a ponto de a marquinha for para cima. A marquinha lá foi para cima, concorda comigo? Ou seja, eu virei os polos sul em direção ao polo sul e o polo norte virou para o outro lado, não é? Sul com sul tem que ir. Cara, na prática, quando tu for fazer isso, primeiro tu vai ver uma repulsão. Mas se tu forçar a barra e segurar um pouco ali, os ímãs elementares dessa barra de ferro vão girar e vai voltar a atrair. Tá beleza? Então tu vê, cara, ó, tava magnetizado o pedaço de ferro, ele virou um mini ímã, deixou ele cair, vai desregular, já desmagnetizou, vai lá e magnetiza de novo. Tá magnetizado numa certa posição, eu tento grudar no outro lado, tendo invertido a posição. Como ele estava magnetizado no início, sinto uma resistência. Essa resistência é chamada de histereses. Ou eu não sei qual é a tradução, em inglês é histereses, eu não li isso em outra língua. Então tem essa histeria, certo? Aliás, cara, de repente é isso que explica o fato de o elétron não ir nem mais para longe, nem mais para perto do seu orbital, dele tender a ficar naquela região. Os ímãs têm uma memória. Essa memória, então, né, o ferro, por exemplo, tem uma memória magnética, é chamada de histerese, isso aí. Ou seja, no começo vai dar uma repelida porque ele estava imantado com a outra polaridade, mas depois os ímãs elementares se alinham e voltam a atrair. Então olha que bacana, os polos norte e sul que tu queria enxergar lá no ferro existem, só que eles não estão fixos numa posição, eles podem mudar de posição, certo? Por isso que ferro vai ser atraído tanto no polo norte quanto no polo sul, porque os ímãs elementares do ferro podem se alinhar sempre a favor desse campo. Ou seja, o que é um material paramagnético? Que esses ímãs elementares se alinham, mas não todos, só alguns ficam desalinhados, então tem atração, mas não é uma atração tão intensa. O que acontece com os ímãs elementares dos materiais diamagnéticos? Eles se alinham no sentido oposto, e não são todos, por isso repele, mas não repele com tanta força. Quem começou a explicar as substâncias magnéticas dessa maneira foi Weber. Então a explicação de Weber usa ímãs elementares. Então, ó, explicação de Weber. Como é que o Weber explicou tanto o ponto Curie quanto paradia e ferromagnetismo? Ímãs, o que mesmo? O que quer dizer elementar? Que é pequenininho, que está lá dentro da matéria, que o próprio átomo é um ímã. O próprio átomo, todo átomo é um ímã, um mini ímã. E esse átomo ele pode mudar na estrutura a sua polaridade. Dependendo como esses mini átomos reagem, a substância vai ser ferro, para ou diamagnética, certo? Quando tu for estudar física, né, porque tu sabe, sempre tem um ou outro que fica mordido pelo bichinho da física. Eu fico todo bobo, volta e meia eu cruzo com o cara. Porque eu te dei aula e o cara tá lá estudando física. Porra, eu me sinto, né, deu certo. Ou quando é mesmo que você foi para engenharia, não tem problema, eu gosto também. Ah, professor, eu vou fazer direito. Não vou ficar magoado contigo, pelo amor de Deus, cara. Vou ter o mesmo orgulho. Só que é bacana quando o cara é mordido pelo bichinho da física e vai para a área das exatas. Não é para todo mundo, tem que ser meio maluco, sabe isso? Ímã elementar. Quem é que deu essa explicação? Weber. Ajuda a explicar o ponto Curie? Sim, porque a temperatura mede. Quando esses ímãs elementares estão muito doidão, cada um aponta para um lado, perde o efeito global do ferromagnetismo. Certo? Então bacana a ideia do Weber para ajudar a entender. Cara, esqueci de falar do ímã do Papaléguas. As linhas de campo emergem do norte e vão em direção ao sul. É importante perceber que essas linhas de campo aqui, ó, são praticamente... Aí a gente chama de campo U. Pois é, olha, para ficar mais realista, essa linha de campo ela tinha que atravessar lá por trás, né? E grudar nessa aqui, não é? Essa linha também, ó, lá por trás ou pela frente, né? Passar aqui pela frente e grudar nessa. Como o desenho ia ficar poluído, eu não fiz isso. Porque eu queria que tu enxergasse que no ímã em forma de ferradura, o campo magnético é dito
Por que uniforme? Porque ele tem o mesmo valor em qualquer maldito ponto. Qualquer ponto, aqui, o campo magnético tem a mesma intensidade. Aliás, uniforme significa isso, né? Valor constante, não é isso? Bom, então olha só, falamos um pouquinho mais sobre as linhas de campo, falamos das substâncias ferro-para-diamagnéticas. Último detalhezinho. Se eu quisesse desenhar o campo magnético aqui, por exemplo, ó, ele é sempre tangente à linha de campo, lembra? Se fosse aqui, faz com o dedinho, quero ver. Campo magnético nesse ponto. Alguém consegue? Parabéns, garoto. Olha lá, o amigo fez certinho com a mão, para cima. Se fosse aqui, ó, ele já seria para frente, né? Concorda comigo? Mudou alguma coisa em relação ao campo elétrico? Não, tu vê, né, como as matérias aqui, uma complementa a outra. Quem já lembrava que o campo elétrico é... o vetor campo elétrico é tangente à linha de campo elétrico, né? Então o vetor campo magnético é tangente à linha de campo magnético, certo? Será que existe linha de campo gravitacional? E como será o vetor campo gravitacional em relação às linhas de campo gravitacional? Tangente, não é? Tu vê, tudo a mesma ideia, tangente. É isso aí, legal. Pessoal, para finalizar, eu vou falar de uma coisa que eu já comentei com vocês, mas nós não estudamos ainda, eu só comentei. A famosa experiência de Oersted. Esses 10 minutos finais eu quero introduzir, falar um pouco mais calmamente sobre a experiência que revolucionou o mundo, que deixou o mundo do jeito que ele está. Foi coincidência, galera. A aulinha de circuito elétrico, lembra? O cara levou para a sala de aula um monte de circuitinho e por acaso percebeu que a bússola se destrambelhou. Vamos à experiência de Oersted.